Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem foi a esposa de Caim? O tema do nosso vídeo foi sugerido pelo meu querido amigo Alex. Você também tem total liberdade de deixar aqui a sua sugestão. Qual é a sua dúvida em relação às Sagradas Escrituras? Deixa aqui na barra de comentários ou nas redes sociais onde esse vídeo está sendo compartilhado por um colega, por um amigo. Deixe que será um prazer ter a sua interação. De antemão, agradeço a todos vocês que assiste o nosso conteúdo e nos ajuda em oração, pois aqui não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor. Quem foi a esposa de Caim? Observamos, amados irmãos, que a esposa de Caim ela é citada nas Escrituras, porém de uma forma muito misteriosa, ou seja, não sabemos de onde ela veio. Vamos levantar aqui algumas hipóteses, mas não podemos afirmar o certo. Tem pessoas que batem o martelo, mas nós não podemos ir além do que está escrito, como diz as Sagradas Escrituras, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então vamos lá. No livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, verso 17, está escrito a primeira parte do texto. E conheceu Caim a sua mulher. Todos sabem a história de Caim, que ele cometeu um homicídio, e tendo feito isso, saiu errante, chegou em uma cidade e conheceu sua mulher. Mas veja só, de acordo com as Sagradas Escrituras, existia seu pai, sua mãe e seu irmão. Então, se ele tinha matado seu irmão, tinha 3 pessoas. Então, de onde veio a esposa de Caim? É um debate teológico, né? Várias vertentes do ramo da teologia levantam hipóteses, mas feito eu falei, nós podemos aqui levantar hipóteses, né? Conjecturar com base nas Sagradas Escrituras, porém temos que ter cuidado para não cometer heresias e afirmar aquilo que não está escrito. Então aqui eu vou falar 2 teorias, as quais se encaixam dentro desse perfil para podermos ter um norte de quem seria essa esposa de Caim, mas repetindo que não podemos ter certeza do que estamos falando, porque existem coisas que são mistério. Então vamos lá. A primeira teoria seria a mais popular, que todos acreditam, que ele teria casado com sua irmã, sobrinha, ou uma parente próxima, tipo uma prima. Pois naquela época, né, era uma prática casar com os parentes mais próximos, mas posteriormente isso foi proibido. Mas até então, naquela época, não era proibido, e assim a espécie humana foi se perpetuando, podemos usar essa expressão, né? Foram vindo os nossos descendentes, os descendentes, podemos falar assim. Então, veja só, então a primeira teoria, muitos acreditam que ele tinha se casado com a irmã, com a sobrinha e com a prima. Assim, nos nossos dias atuais é algo que nos choca, né? Mas naquela época era algo muito comum antes de ser proibido pela lei. Já a segunda teoria, as pessoas, né, que creem dessa maneira afirmam que havia outras pessoas criadas por Deus em outro lugar, sendo que as pessoas especiais as quais Deus assim fez questão de citar foi Adão, Eva, Caim e Abel e outras pessoas posteriormente, né, quando foram tendo seus descendentes, porém eles acreditam que além de Adão e Eva existiam outras pessoas. Possa ser, não podemos afirmar, como também não podemos afirmar que ele casou com a sua irmã, com a sua sobrinha e sua parente, mas se viemos de Adão e Eva, o mais provável é que ele tivesse se casado com um parente. Mais provável é isso, do que ter outras pessoas criadas. Mas a Bíblia, como sabemos, é um resumo, ela não narra tudo, e nem tudo Deus nos revelou. Tem muitas coisas que são mistério. Temos que ser sinceros, tem pessoas que não querem ser o dono da verdade e ficam conjecturando e acabam cometendo heresias. E feito eu falei, vão além do que está escrito. Mas eu vou citar aqui 2 textos que embasam essas teorias que estão no livro de Gênesis. Para a primeira teoria, que ele teria casado-se com irmã, sobrinha ou prima, eu quero ler em Gênesis capítulo 5, verso 4, que diz: E foram os dias de Adão depois que gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas. As pessoas viviam muito naquela época, veja aqui, diz o texto que ele viveu 800 anos, né, depois que gerou. Vamos repetir o texto? E foram os dias de Adão depois que gerou 800 anos. Ou seja, 800 anos dava para gerar muito filho. E para a segunda teoria, que Deus tinha gerado, ou criado, melhor falando, outras pessoas, podemos citar aqui Gênesis capítulo 4, verso 15, onde diz o texto: O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, e pôs um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o encontrasse. Veja, se existia Adão,
Eva e seu irmão Abel estavam mortos, então quem seria qualquer que o encontrasse? Baseado nesse texto, as pessoas levantam a hipótese que Deus tinha criado outras pessoas além de Adão e Eva, sendo Adão e Eva os personagens, vamos usar essa expressão, principais. E dentre outras especulações em documentos antigos, né, que arqueólogos acham, historiadores, eles levantam alguns nomes que poderiam ser das filhas de Eva, que seria supostamente a esposa de Caim. Dentre os tais, Auã e outros, Azura. Existem outros nomes, mas os mais populares entre os estudiosos é o Auã e Azura. Se eu pronunciei errado, os irmãos me perdoem, porque a pronúncia, né, varia de local para local. Uns dizem de uma maneira, outros dizem de outra, né? Não são nomes tão como Azura, tudo bem. Mas esse Auã, os irmãos me perdoem se caso eu esteja aqui pronunciando errado. Eita, falei até um pouco rápido, né? Eu costumo falar rápido demais, os irmãos vão me perdoando. Então, quem foi a esposa de Caim? É um enigma. Levantamos aqui as duas principais hipóteses, porém não podemos afirmar. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos, que eu não me envergonho de falar isso, que tem pregadores que ficam envergonhados, cabisbaixos. Não devemos ter essa vergonha, que não temos todas as respostas. Há quem se ache a quarta pessoa da divindade, sabendo que acha tudo, mas na realidade ele não sabe nada. Quando eu digo isso, eu digo com muita humildade e temor, pois tem pessoas que querem ser a quarta pessoa da divindade, né? Então, repito, nunca vá além do que está escrito. Espero ter ajudado você. Por esses dias, estarei postando aqui no canal mais um novo vídeo em assuntos polêmicos que têm causado dúvidas entre as pessoas, mas nós temos aqui o intuito de esclarecer, compartilhar aquele pouco de conhecimento que temos com as pessoas e levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. Assim como fez o amigo Alex, que sugeriu este bom tema. Sugira seu tema, deixe a sua sugestão, deixe a sua crítica, é muito importante a sua participação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente.